Meus irmãos queridos, pela graça de Deus, podemos estar aqui para adorá-lo, mas também agora para receber dele a instrução para as nossas vidas. Abram a palavra de Deus comigo no Evangelho segundo escreve Marcos, no capítulo 14, a partir do verso 66, e façamos uma leitura alternada desse texto até o final, versículo 72, com a participação dos irmãos, lendo os versículos ímpares. Diz a palavra de Deus, Marcos 14, verso 66 em diante. Evangelho, segundo escreve Marcos, capítulo 14, verso 66 em diante. Diz a palavra de Deus: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, verso 67, e vendo a Pedro, que se aquintava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tomou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Verso 72 juntos. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, dá-nos ouvidos para ouvir a tua palavra. Senhor, e dar ao teu servo que ministra em teu nome uma palavra, ó Deus, ungida, poderosa, ó Deus, centrada no Evangelho, e conforme o teu Espírito Santo a inspirou e traz ao nosso coração a iluminação nesta noite. Ó Deus, não nos permitas vaguear em outro pensamento, mas que nós, quedados aos pés do Senhor Jesus, ouçamos a sua voz poderosa falando ao nosso coração. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós aqui somos Pedro. Você talvez diga: não, mas meu nome é Gerson. Ah, o meu nome é Sérgio. Não, o meu nome é Antônio Quintino. Não, você é Pedro. Meus irmãos queridos, esse texto fala-nos do momento em que Pedro nega Jesus e nega no pátio da casa do sumo sacerdote. Eu digo que você é Pedro porque você não pode, nessa noite, levantar o seu dedo e apontar na direção do outro, dizendo: é você. Nós todos somos Pedro. Pedro foi um homem, meus queridos, de um temperamento talvez diferente do meu, do seu, de muitos de nós. Pedro era um homem de fortes contrastes. Ele tinha roubos de intensa ousadia, mas era um homem que também tinha atitudes de extrema covardia. Um homem de muitos contrastes. A gente diria, numa linguagem popular, 8 ou 80. Estava sempre nesses polos, ou 80 ou 8. Sempre nas extremidades. Pedro seguia Jesus de longe, diz o texto no versículo 54. Era um homem de altos e baixos, um homem de escaladas e quedas, de bravura e fraqueza, um homem como eu e você, um homem como qualquer um de nós. E esse texto vai nos falar sobre alguns aspectos da vida de Pedro, que talvez você se identifique em algum momento com ele. Mas você talvez não queira dizer que seja tão assim como ele, porque você pensa que é melhor, você acha que é melhor,
Você acha que tem uma espiritualidade maior, mas eu quero lhe lembrar que nenhum de nós aqui pode apontar na direção de Pedro sem pensar também em nós mesmos. E nessa noite, eu quero que você olhe para Pedro, que nega Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, olhando para alguns pontos importantes desse texto da Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Comecemos olhando os versículos 67 e 68, que diz o texto que, vendo aquela criada Pedro, que se aquentava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. E naquele momento Pedro diz assim, não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre e o galo cantou. O que destacamos aqui em Pedro, que também pode estar presente na minha vida e na sua vida? Podemos ver aqui um homem covarde. Um homem que não assume a sua posição de servo de Jesus, de discípulo de Jesus, quando a coisa aperta. Quando a situação é difícil. Quando as pessoas olham para ele e esperam dele uma posição, ele se acovarda. Pedro apresenta aqui uma atitude de covardia. Uma criada, uma simples criada, eu vou chamar assim, identifica Pedro e aponta na direção de Pedro como sendo o discípulo de Cristo, o discípulo do Senhor Jesus. Mas o texto nos diz que Pedro, ao invés de dizer sim, eu sou, eu já andei com ele desde o início, quando ele me chamou para ser pescador de homens, eu deixei tudo para segui-lo. A Bíblia nos diz aqui que ele disse peremptoriamente que não o conhecia. Versículo número 68. Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. Lembram que Pedro, em outro momento, se mostrou um homem seguro? Lembram que Pedro demonstrou segurança no cenáculo e tornou-se agora um homem medroso, covarde, no pátio da casa do sumo sacerdote? Em que lugar você tem demonstrado a sua confiança e a sua segurança no Senhor? Onde é que você realmente demonstra que você é servo de Jesus? Você percebe que esse Pedro autoconfiante, que prometeu ir com Jesus à prisão, prometeu ir a Jesus e sofrer com ele em qualquer circunstância até a morte, não está fazendo isso que disse tanto que faria. Ele não se dispõe a manter o que pensava, porque agora está tomado de covardia. Ele nega Jesus. O Pedro que pensou ser mais forte do que os seus colegas. O Pedro que achava que tinha mais espiritualidade do que os outros, agora cava um abismo na sua alma, agredindo a sua consciência e nega o seu nome, que é Pedro, pedra. Nega a sua fé, não diz que é um servo de Jesus, nega o seu apostolado, e pior, nega o seu Senhor. Pedro tropeça em si mesmo. Pedro tropeça em si mesmo para negar a associação que tem com Jesus e responde com impertinência: não o conheço, nem sei do que você está falando. Meus queridos irmãos, como eu, você também é Pedro. Você tem se mostrado covarde diante das situações que o mundo nos apresenta e tem tido uma atitude como esta, de quando alguém sugere, quando alguém levanta a hipótese de que você está num ambiente e alguém diz, mas ele também é lá dos discípulos de Jesus, servindo na igreja presbiteriana de Uberaba, você
tenta dizer, não, mas não é bem assim. Eu só vou lá aos domingos. Eu só vou lá de vez em quando. Eu, na verdade, e aí não tem mais o que dizer. A covardia, meus queridos irmãos, é trágica. Porque quando lemos no Apocalipse, entre aqueles que ficarão fora do ambiente do serviço a Deus na eternidade, a Bíblia diz lá em Apocalipse 21:8, de fora ou fora ficarão os covardes. Covardia aqui é uma atitude que nos leva a assumir uma posição de que nós não queremos o verdadeiro compromisso como discípulo de Jesus. Eu queria que nessa noite, você que está aqui conosco, e aqueles que nos acompanham certamente na transmissão, se assim estiver sendo feito, que você não seja alguém como Pedro, que assume uma postura de covardia, mas que você, diante das circunstâncias as mais adversas que aparecerem diante de você, você possa dizer, sim, eu conheço a Cristo, eu compreendo o que você diz, e eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão do meu Senhor, porque eu vivo para Ele, eu sirvo a Ele, e se eu viver para o Senhor, eu vivo, e se eu morrer para o Senhor, eu morro. Ter coragem diante do mundo que nós estamos é muito necessário, meus queridos irmãos. Pedro também, no texto que lemos, assume uma atitude que muitas vezes nós também assumimos, a atitude de conjuramento, recusar uma posição de servo de Cristo. O texto nos diz, nos versos 69 e 70, que a criada, vendo novamente, já a segunda vez, fala assim, este é um deles, eu não estou enganada, ele é seguidor de Jesus, ele viveu com Jesus, ele é discípulo de Jesus. Aquela criada insiste nessa mensagem, nessa informação. Agora, assim como no versículo 68, o versículo 70 começa com o mas. É a resposta de Pedro, outra vez, e ele nega peremptoriamente a respeito da pessoa de Jesus. Pedro não apenas nega que é discípulo de Cristo, mas o texto aqui não diz, mas Mateus nos informa, e nós quando lemos as Escrituras temos que apanhar o que as Escrituras nos dizem sobre umas realidades, e lá em Mateus 26, versículo 72, nos é dito que ele faz isso com juramento. Ele nega com juramento. Ele nega com forte ênfase. Ele não confia em dizer simplesmente, é a minha palavra. Eu estou dando a minha palavra, ele agora jura, porque não acha que em si mesmo tem elementos suficientes para garantir o que está dizendo. E ele faz um juramento, talvez em nome da criação divina, não sei em que nome ele fez esse juramento, mas o fato é que ele apela para algo fora de si, para garantir o que está dizendo naquele momento. Ele empenha a sua palavra, ele empenha a sua honra, ele empenha a sua fé para negar a sua relação com o Filho de Deus. Ele não garante, não suporta enfrentar aquele momento buscando a graça de Deus e a suficiência que vem de Cristo. Quando a gente se julga muito suficiente, queridos, a gente pode cair nisso. A autossuficiência nos leva, às vezes, a esse deslize tremendo de achar que a gente não pode garantir as coisas. E a gente deixa de confiar no Deus que nos supre também nas nossas deficiências e nas nossas fraquezas. O que nós percebemos aqui, meus irmãos, é que parece que Pedro
usa aqui a palavra com um certo tom mais alto, negando a pessoa de Jesus. E quanto mais alto ele fala, mais ele demonstra que está mentindo, que está fora do propósito de Deus, que está caminhando fora dos interesses do reino de Deus. Por que que a gente sabe isso? O tempo que na língua grega é usado para o verbo que aparece aqui no versículo 70, que você tem na sua Bíblia, que termina no ponto, nessa expressão, você pode ler comigo, versículo 70, diz assim: mas ele outra vez o negou. Vamos ver juntos? Mas ele outra vez o negou. Este verbo grego, para negar, no versículo 70, significa exatamente isso. Mas ele outra vez teimou. A linguagem é essa. Ele outra vez teimou, conforme dizemos em sua negação. Queridos irmãos, a propagação de sua presença. Ele está presente ali. Todos sabem quem ele é. E os curiosos reconhecem o dialeto galileu. Vejam o que diz aqui. Tu és um deles, verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. A maneira de você falar não é de um mineiro, ai. Você fala como nordestino, oxente. Você está falando como um gaúcho, tchê. Você se identifica com os galileus. Não tem como você negar. O dialeto é este. Pedro, embora esperasse escapar sem ser notado, ele agora acaba traindo Jesus, pelo que diz, por onde está e como diz. Ele trai a Jesus pelo que ele disse. Trai a Jesus porque agora ele está no pátio, longe. E trai a Jesus, como ele diz, numa linguagem de Galileu. Meus irmãos queridos, como Pedro que foi covarde, eu e você, em dados momentos, podemos assumir essa postura de não querer honrar o Senhor com a nossa vida e com a nossa fé e nos tornarmos como alguém que pode ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer situação, e abandonarmos os retos caminhos do Senhor. Quero chamar a sua atenção nessa noite para cuidar da sua caminhada com o Senhor. Não se julgue autossuficiente. Não se julgue prepotente. Eu não, eu sou melhor, eu tenho uma espiritualidade maior, eu oro mais. Eu participo da igreja mais, eu vivo mais intensa a minha fé. Não. Você só é alguma coisa se for pela graça de Deus. Paulo diz aos Coríntios, a nossa suficiência vem do Senhor. Você quer ser? Quer realmente testificar de Jesus? Assuma que você depende de Cristo. É em Cristo que nós somos, ouvimos aqui nessa noite, mais que vencedores. Jesus disse, e João escreve no João capítulo 15, sem mim, nada podeis fazer. Pedro, assumindo a postura de um homem que não quer viver debaixo da dependência do Senhor, se tornou covarde, se apresentou como um perjuro, assumindo uma atitude de perjúria, mas ele agora assume também uma atitude no verso 71 de praguejador. Praguejar. Versículo 71. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar. Não conheço esse homem de quem falais. Os degraus só estão descendo. Como a gente diz na linguagem popular, a ladeira abaixo. Não há como mais parar.
não há freio que segure, porque agora ele chegou na posição de praguejador. Essa, queridos, é a terceira acusação que aparece aqui. É a mais ousada e também mostra a negação de Pedro. O texto nos mostra que aqui as pessoas dizem que quem ele é, mas ele diz: eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E começou a praguejar. Meus queridos, além de negar a Cristo com juramento, Pedro está descendo o último degrau da sua queda. E ele começa a praguejar e a falar impropérios, na tentativa agora de dizer: não me liguem, não me torne associado a este homem. Eu não quero que vocês me aproximem desse homem. Eu quero me esquivar de Cristo. Tudo perdido agora. Tudo que ele conquistou está deixando para trás. Ele queria se esquivar de Cristo. Lembra que Pedro quis ser o mais forte? Mas ele agora se tornou o mais fraco. O mais fraco. O mais distante. Ele quis ser o melhor que os outros e agora se tornou pior. Ele se apresenta como alguém que não conhece a Cristo. Ele quis colocar o seu nome no topo da lista dos fiéis e ele caiu na mais vergonhosa situação para o último lugar. Ele se coloca numa posição distante do Senhor. Pedro, abalado com as acusações, ele começa a amaldiçoar e a jurar e a praguejar, negando o seu mais sagrado relacionamento. Toda vez que nós abrimos alguma brecha, algum espaço para fazer coisas que não agradam ao Senhor, nós vamos sempre abrindo mais concessões. E quase sempre nós não conseguimos parar na metade. Nós vamos até o fundo do poço. Desta feita, Pedro é um praguejador. Alguém que usa a sua boca, usa as suas atitudes para dizer que não conhece a Jesus. Não conheço este homem de quem vocês estão falando. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos aqui como sociedade cristã, povo de Deus, a nova sociedade do Senhor. Nós somos chamados para fazer diferença nesta geração. Nós só temos esta vida para viver. Nós devemos, com esta vida, nesta geração, mostrar quem de fato nós somos e estamos a serviço do Senhor. A nossa sociedade reclama neste momento por homens e mulheres que têm coragem. Homens e mulheres que não são perjúrio, mas que assumem que querem honrar o Senhor. Homens e mulheres que não praguejam, mas que declaram o seu verdadeiro amor a Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Mas você diz: pastor, eu me vi tanto quando esse Pedro que em algum momento eu já me vi aí, pastor. Já estou nessa caminhada aí, descer os degraus. Não tem jeito? O que eu devo fazer? Como é que eu devo fazer? O versículo 72 diz o texto, vamos ler juntos? E logo cantou um galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Aqui está, queridos, a saída. Aqui está a forma de você encontrar o caminho de volta. Se você já andou longe, quem sabe assumiu uma atitude de covarde, ou de perjuro, ou já está praguejando, há um caminho de volta.
O caminho de volta se chama arrependimento. O Evangelho de Cristo só nos apresenta uma saída com duas atitudes. Uma atitude de arrependimento e uma atitude de fé. Nesta noite aqui eu quero falar sobre esta atitude de Pedro, que foi o caminho de retorno, a atitude de arrependimento. Veja que mesmo não tendo falado contra Jesus, Pedro o negou de 3 modos. Negou pleiteando ignorância, negou fazer parte da comunidade dos discípulos e negou qualquer relação com Jesus. Pedro nega que tenha qualquer relação com Jesus. Diferente de Judas. Judas, vocês sabem o fim. Pega as moedas e diz, eu estou arrependido, joga as moedas e vai se enforcar. Pedro, diferente de Judas, com os outros discípulos, Pedro não tentou destruir Jesus. Pedro não foi alguém que vendeu o seu Senhor para destruí-lo, para se salvar. Eles não estão contra Jesus, nem Pedro, nem os demais discípulos. Judas estava. Eles falharam em ser por Jesus. Mas Pedro caminhou por um caminho especial. O texto nos diz aqui que Pedro assumiu uma postura que nós vemos aqui envolvendo 3 fatos que acontecem que conduziram Pedro ao arrependimento. O primeiro fato que nós vemos aqui é que Jesus olhou de forma penetrante na direção de Pedro. Marcos não nos diz isso, mas Lucas nos diz no capítulo 22, versículo 61. O olhar penetrante de Jesus foi um olhar curativo. Pedro esperava que o olhar de Jesus fosse um olhar de repreensão, um olhar de puxão de orelha, mas o olhar de Jesus foi um olhar amoroso, chamando Pedro para perto dele. E vocês se lembram que num dado momento Jesus o chamou e perguntou 3 vezes, Pedro, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Chamou de novo e disse, Pedro, você de fato me ama? E ele responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus chama a 3ª vez para, numa linguagem do Novo Testamento, comparar com as 3 vezes que ele negou, e diz assim, Pedro, você de fato me ama? E ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Meus irmãos, é o olhar penetrante de Jesus, um olhar de compaixão, quando nós nos aproximamos dele para dizer que nós dependemos dele, que nós queremos o perdão dele, que nós queremos de fato depender dele, é aí que nós encontramos a saída para as nossas lutas pessoais. O segundo fato foi lembrar-se da palavra de Cristo ao cantar do galo. Pedro nos diz o texto aqui sim, Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe dissera. Jesus havia dito para ele, ele está esquecido do que Jesus havia dito, tudo o que está acontecendo fez ele se deixar levar por aquela situação e não se lembra, mas aqui ele se lembra, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Eu sei que alguns estudiosos discutem aqui se era um galo de verdade, não era, se era uma trombeta, não sei. Não me preocupo com essa questão. Importante é que Pedro se lembrou do que Jesus havia lhe dito. Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Pedro se lembrou disso. E este é o segundo fato muito importante, lembrar-se da palavra de Cristo. E para isso, você precisa ser, como que descreve o Salmo 1. Bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher, que tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita
de dia e de noite, que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, nem se deixa levar por aqueles que são escarnecedores do Senhor. E o terceiro fato é que Pedro caiu em si. Você pode ler aqui. E caindo em si, diz o texto, desatou a chorar. Não é todo choro que serve. Não vale lágrimas de crocodilo. Não vale. Não é todo choro que serve. O choro que serve é o choro que reconhece os seus pecados. É aquilo que Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram seus pecados, reconhecem que estão andando longe do Senhor. Foi o que aconteceu a Pedro. Pedro caiu em si e desatou a chorar, e chorou amargamente. Também fez assim o filho pródigo. Caindo em si, lembrou-se na casa do pai, ele poderia ser tratado como melhor, ou pelo menos como um dos seus empregados, e ele volta. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, o desafio não é continuar como Pedro covarde, um Pedro pejúrio, um Pedro praguejador, mas o grande desafio dessa noite é que eu, como um Pedro que aqui está, você, como um Pedro que aqui está, se volte para o Senhor arrependido. Você talvez diga, não, pastor, mas eu sou da igreja. Mas todos nós precisamos de arrependimento. Agora, recentemente, nós vimos aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul. E quase sempre as pessoas estavam apontando o dedo na direção. Ah, é porque o Rio Grande do Sul é um estado que é muito ligado ao espiritismo, não sei mais que, e a gente apontando. Ah, isso é um sinal que Deus está, porque eles estão vivendo assim. Mas se lermos Lucas capítulo 13, quando trouxeram um relato dizendo, olha, caiu uma torre sobre os de Siloé e matou muita gente. E Jesus disse, olha, não fiquem contando vantagem, porque eles morreram e vocês não. Lembrem-se, se não se arrependerem, todos de igual modo perecerão. Deus nos chama nessa noite a um quebrantamento, ao verdadeiro arrependimento. Deus nos dá a oportunidade nessa noite de dizer, Senhor, eu te busco, eu me arrependo, quero voltar ao início de tudo, quero voltar ao primeiro amor. Que Deus aplique a sua palavra no meu coração e ao seu coração nessa noite. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos fala por sua palavra. Carecemos muito, Senhor, de olhar para nós mesmos e perceber como é que estamos andando no nosso relacionamento com Cristo. Não nos permitas que nos envolvamos tanto com os afazeres do Teu reino, que nos esqueçamos de nos aproximar do Senhor dia após dia. Senhor, há quantas vezes que na atitude própria do nosso coração, nós assumimos a postura de Pedro no seu primeiro momento, de viver covardemente, de assumir uma postura de perjúrio e de praguejador. Mas nessa noite, Senhor, a postura que nós queremos é a postura do quebrantamento, do arrependimento, para cairmos em nós mesmos e chorarmos os nossos pecados. Guia-nos o nosso coração, ó Deus, inteiramente à submissão ao Senhor. Que assim o Senhor nos faça, dia após dia, homens e mulheres que querem te servir de todo o coração.
Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém.